Nós chegamos agora a um momento de extrema importância dentro do livro de Marcos. Nós vamos falar mais uma vez do ciclo revelatório de Jesus. Na verdade, nós vamos falar do segundo ciclo revelatório, que ele espelha aquilo que aconteceu nos capítulos 6 e 7 que nós vimos, por conta de 5 eventos que se repetem aqui no capítulo 8. São eventos diferentes, mas acontece a mesma coisa, que é uma multiplicação dos pães, uma travessia do mar, um embate com os líderes religiosos e fariseus, uma conversa sobre pão e um milagre. Como a gente viu já nos capítulos 6 e 7, isso vai se repetir, esse segundo ciclo autorrevelatório de Jesus. E depois desse ciclo, termina assim essa revelação de Jesus aos seus discípulos a uma confissão que vai mudar totalmente o direcionamento que o livro vai tomar, como a gente vai ver daqui a pouco. Mas antes da gente ver isso, eu peço que você pause o vídeo, ore ao Senhor, coloque-se diante dele, leia o texto do capítulo 8, que é um capítulo importantíssimo, e aí nós vamos estudar juntos esse material rico e tão precioso que é. O capítulo 8, ele começa com a segunda multiplicação dos pães. Ok? Nós já vimos no capítulo 6 a primeira multiplicação, que aconteceu num terreno dos judeus, e agora a gente vai ver uma multiplicação dos pães acontecendo num terreno gentílico. E essa multiplicação, a gente não sabe exatamente quanto tempo ela aconteceu depois da primeira multiplicação que nós vimos no capítulo 6, mas o fato é que alguns elementos vão ser semelhantes aqui e Jesus propositadamente lança essa semelhança para entender aonde se encontra a compreensão dos seus discípulos. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. O que está acontecendo aqui é que Jesus está basicamente dizendo para você e para mim, para os leitores de Marcos aqui, é que essas pessoas elas estavam ávidas por estar com Cristo, para ouvir dos seus ensinos, para desfrutar dos seus milagres, que elas estavam 3 dias com Ele. Eu acho que qualquer pessoa normal ficaria entediada ou talvez impaciente com pessoas 3 dias na sua cola, o tempo todo em cima de você. Isso não acontecia com Jesus. E a palavra que é usada aqui para demonstrar o sentimento que ele tinha para com essas pessoas era compaixão. Uma ótima lição, importante lição para você e para mim. Jesus disse: se eu mandar eles para casa, eles vão morrer de fome, porque alguns deles vieram de longe. E aí os seus discípulos responderam assim: onde nesse lugar deserto poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Você não ouviu errado. A pergunta foi exatamente essa. Se você voltar para outra multiplicação dos pães, a mesma pergunta foi feita. Novamente eles estavam no deserto. Os discípulos perguntam: onde alguém vai conseguir pão para alimentá-los? Talvez a sua reação a essa pergunta seja: o quê? Ele está falando isso mesmo? Ele acabou de sair de uma multiplicação, por isso que eu falei que a gente não sabe quanto tempo decorreu, mas o fato é que a memória deles não estava mais lembrando desse evento ou do que havia acontecido. E aí no versículo 5 há uma coisa bastante interessante. Jesus faz exatamente a mesma pergunta que ele faz em Marcos capítulo 6, versículo 33. Ele diz assim: quantos pães vocês têm? Perceba Jesus dando as dicas para eles, para ver se esses homens compreenderam o que estava acontecendo. E aí eles responderam que tinham 7, Jesus ordenou que a multidão se sentasse, todo aquele processo aconteceu, e no versículo 8 a gente viu que o povo comeu até se fartar, a gente vê isso no versículo 8. E ajuntaram 7 cestos cheios de pedaços de pão que sobraram. Essa palavra para cesto aqui é diferente da palavra usada ali no capítulo 6. O cesto mencionado aqui é o mesmo cesto usado lá em Atos capítulo 9, naquela menção de Paulo descendo pelo muro, fugindo de ser apedrejado, de ser morto por causa do evangelho. Então é um cesto maior, mais profundo, que caberia pelo menos uma pessoa sentada ali dentro. Ok? E aí o texto vai dizer que cerca de 4.000 homens estavam presentes.
os comentaristas, alguns comentaristas vão dizer que se você tem um grupo de 4.000 homens, é que possivelmente o número total da multidão poderia chegar a 16.000 pessoas. E aí você fala, mas espera aí, será que isso não é um exagero, é muita gente? Não, não é um exagero, porque os historiadores vão dizer que naquela época, na região ali onde Jesus estava, na Galileia, viviam cerca de 700.000 pessoas. Ok? Então um grupo de 16.000 não representa muita coisa em relação a um grupo de 700.000. Então não é impossível que isso tenha acontecido e essa tenha sido a realidade de 16.000 pessoas. E aí no versículo 10 nós temos então essa segunda travessia. Mais uma pista aí para os discípulos entenderem o que estava acontecendo. A terceira pista, que é a terceira parte desse ciclo revelatório de Jesus, é um outro embate de Jesus com os fariseus. O versículo 11 vai dizer, os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus. Essas pessoas não descansavam, eles queriam pegar Jesus, queriam atrapalhar Jesus, queriam de alguma maneira condenar Jesus na frente das pessoas e eles não davam descanso para Jesus. E a gente vai ver como isso se intensifica mais para frente quando Jesus vai para Jerusalém. E o versículo vai dizer assim, para pô-lo à prova, ou seja, o propósito desses homens era provar Jesus, fazer Jesus cair em algum problema. Pediram-lhe um sinal, um milagre do céu. Jesus suspira profundamente e diz, porque essa geração pede um sinal miraculoso, eu lhes afirmo que nenhum sinal lhe será dado. Jesus já havia dado inúmeros sinais. Jesus havia dado inúmeras provas para esses homens. Mas eles estavam ali para atrapalhar Jesus, ali para incomodar Jesus. E Jesus diz, eu não vou dar sinal nenhum para vocês. E é interessante que o versículo 13 vai dizer que Jesus se afastou deles. A gente vai ver mais para frente, a partir do capítulo 9, quando Jesus começa a se dirigir para Jerusalém, que esses embates começam a tomar outras direções. Em alguns deles, Jesus não vai mais fugir do confronto, mas Jesus vai encarar o confronto de frente e vai fazer com que esses homens odeiem cada vez mais a Jesus. Mas ainda não havia chegado o momento. Por quê? Porque não havia havido, por parte dos discípulos, essa confissão de que eles haviam crido que Jesus era o Filho de Deus, que a gente vai ver daqui a pouco. Então, por enquanto, Jesus se retira desse conflito, desse embate. Ok? Aí agora nós temos esse quarto elemento, que é uma conversa sobre pão. O versículo vai dizer assim, 14. Os discípulos haviam se esquecido de levar pão, a não ser um pão que tinham consigo no barco. Advertiu-os Jesus. Estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. Há duas possíveis compreensões aí do que Jesus estaria falando. A primeira delas é que Jesus estaria falando de como esses dois grupos, tanto os fariseus quanto Herodes, identificavam Jesus. Os fariseus identificavam Jesus como alguém possesso por Beelzebu, e Herodes entendia que Jesus nada mais era do que João Batista ressuscitado. Então essa é uma possibilidade. Cuidado, Jesus estaria dizendo para os seus discípulos assim, a minha identidade não é o que esses homens pensam que é. Eu não sou quem eles pensam que eu sou. A segunda possível interpretação, e eu acho que as duas são prováveis, é que Jesus estaria falando, cuidado com a influência dessas pessoas. Cuidado com os ensinamentos dessas pessoas, mais especificamente, obviamente, dos fariseus. Mas Jesus estava dizendo, cuidado, tenham atenção a isso. Fiquem ligados com essas questões. E aí, versículo 16 vai dizer assim, eles discutiam entre si, dizendo, é porque não temos pão. Então, o entendimento deles da advertência de Jesus é porque eles não tinham pão. Percebendo a discussão, Jesus lhe perguntou, por que vocês ainda estão discutindo sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Vocês não perceberam? Vocês não perceberam? O coração de vocês está endurecido? Vocês têm olhos, mas não veem, têm ouvidos, mas não ouvem, vocês não se lembram? Parece até uma certa indignação de Jesus.
Porque Jesus está dizendo, mais claro do que isso, impossível, e vocês ainda não perceberam isso. Eu acho interessante que no versículo 18, Jesus vai dizer, vocês têm olhos, mas não veem. E logo a seguir, ele vai curar um cego. Talvez tenha sido uma ponte que Jesus tenha feito para essa compreensão dos discípulos. Jesus diz assim, quando eu parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? 12, responderam eles. E quando parti 7 para os 4.000, quantos vocês recolheram? 7. E aí Jesus vai dizer mais uma vez, vocês ainda não entendem? Praticamente Jesus está dizendo assim, até quando? Ou o que mais precisa acontecer para vocês compreenderem? E aí nós temos um outro milagre, que é o que fecha esse segundo ciclo autorrevelatório de Jesus. Esse milagre acontece em Betsaida, e algumas pessoas ali em Betsaida trazem um cego para Jesus, suplicando que Jesus tocasse nele. Jesus pegou o cego, tomou ele pela mão e levou ele para fora do povoado. Isso é significativo, porque em Mateus capítulo 11 nós lemos que Jesus havia proferido uma maldição a Betsaida, um juízo sobre Betsaida. Então, de certa maneira, isso mostraria que Jesus estaria tirando essa pessoa desse ambiente sob juízo e abençoando alguém fora desse ambiente de juízo, porque essa cidade não mereceria essa bênção. Ok? Então, muito provavelmente é por isso que está no texto aqui que Jesus levou esse homem para fora do povoado e depois no final diz, não entre no povoado. Ok? Porque essa cidade não era digna da bênção do Senhor Jesus Cristo. E aí Jesus cuspiu nos olhos do homem e impôs as mãos sobre ele. Por que Jesus fez isso? Qual que é o nexo disso? Esse homem, como ele não enxergava, ele dependia dos outros sentidos para compreender o que estava acontecendo. Então, o fato de Jesus cuspir nos olhos dele, ele sentiu alguma coisa, e depois de Jesus tocar nos olhos dele, ele sentiu o que estava para acontecer. Ele percebeu o que estava para acontecer. E aí Jesus pergunta para ele, você está vendo alguma coisa? E aí ele fala, levantou os olhos e disse, vejo pessoas, elas parecem árvores andando. Muito provavelmente isso indica que esse homem tinha a visão e ele perdeu a visão. Porque ele sabe o que são árvores, ele sabe o que são pessoas. E era uma coisa não pouco comum naquela região as pessoas perderem a sua visão tanto por causa do sol como pela quantidade de areia que existia. Então não era uma coisa incomum a pessoa perder a visão. Mais uma vez, Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem, mais uma vez, então você vê esse sentido, ele tocando no olho dos homens. Então seus olhos foram abertos e sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. É maravilhoso a gente ler isso, a gente já tinha lido ali no versículo 35 do capítulo 7, quando Jesus curou aquele surdo e gago, o texto vai dizer assim, e ele começou a falar corretamente. Jesus é a pessoa capaz de levar a gente para a normalidade, restaurar a normalidade. É maravilhoso, ele fez isso com esse homem também, que era cego ali em Betsaida. E aí Jesus adverte esse homem a que não entre no povoado, porque esse povoado está sob juízo de Deus. E aí no versículo 27 até o versículo 30, nós temos aquilo que nós chamamos de passagem pivô do livro. Porque ela vai levar o livro a uma direção diferente daquela que o livro tem ido até agora. Do capítulo 1 até o final desse capítulo 8, Jesus está se revelando e se mostrando aos seus discípulos, provando que ele é o Filho de Deus, provando que ele é Deus. Algo que a gente vai ver nessa confissão agora. E a partir desse momento, o ministério de Jesus toma literalmente uma outra direção, porque daqui para frente Jesus vai a caminho de Jerusalém, onde ele será morto, onde ele será entregue e será morto, sofrerá na mão dos líderes religiosos de Israel. Então essa passagem ela é chave para essa mudança de direção que a gente vai ver agora. Jesus e os seus discípulos, versículo 27, dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe.
No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. Nada diferente do que a gente já havia visto aqui no capítulo 6, nos versículos 14 a 16. A compreensão das pessoas não passava de João Batista, de Elias ou de algum profeta. E aí Jesus vira para eles, para os seus discípulos, e pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? A pergunta aqui é bastante clara para verificar qual é a compreensão dos discípulos à luz de toda essa revelação que vem vindo até o final desse capítulo 8. E aí Pedro fala em nome dos discípulos, ele toma essa frente, ele fala em nome dos discípulos e ele diz: tu és o Cristo. Mateus vai completar dizendo: filho do Deus vivo, diferente do que a gente tem aqui. A gente tem aqui só: tu és o Cristo. E essa palavra Cristo significa Messias, ungido. Era um título conhecido dos judeus. A gente já vai trabalhar com isso daqui a pouquinho. Mas era um título que trabalhava, que dizia que Jesus era o Messias, o Messias esperado. E aí Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a respeito disso. A gente vai ver daqui a pouco que Jesus não se opôs mais aos discípulos falarem abertamente que ele era o Messias, mas até agora Jesus prefere que eles guardem essa informação com eles, porque isso pode ser de alguma maneira algo que vai atrapalhar o que vai acontecer mais para frente no livro, nos planos perfeitos de Deus. Versículo 31 vai trazer uma informação bastante interessante, que vai desencadear uma reação bastante assintosa e séria por parte de Pedro. Versículo 31, Jesus vai dizer assim: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Então, Jesus vai trazer uma nova revelação. Por que eu estou falando que isso é uma nova revelação? Pelo que vai acontecer a seguir. Jesus vai dizer que o texto vai dizer que ele começou a ensinar-lhes e vai trazer para eles a revelação de que era necessário que o Messias sofresse, morresse e depois ressuscitasse. Nas mãos de quem? O texto vai falar aqui: dos líderes religiosos, os chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Basicamente, os 3 grupos que compunham aquilo que nós chamamos de sinédrio, que é a autoridade legal e religiosa da nação de Israel. O sinédrio estava abaixo, única e exclusivamente, do governo romano. Então, eles eram responsáveis por julgar as próprias causas segundo as leis deles. Então era a corte mais superior, tirando os romanos, ali de Israel. Então Jesus sofreria nas mãos do sinédrio, morreria e 3 dias depois ressuscitaria. E aí a gente tem no final do versículo 32 uma passagem que é bastante conhecida, e eu acho que é interessante a gente jogar luz a respeito do que acontece aqui. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. O que acontece aqui é uma coisa que, embora seja reprovável, ela é compreensível. Por que eu falo isso? Talvez você já tenha estudado isso, mas você talvez desconheça isso. Quando a gente tem ali no versículo 31, Jesus começando a ensinar que era necessário que o Filho do Homem sofresse na mão do sinédrio, essa expressão Filho do Homem é uma expressão messiânica que os judeus conheciam e que ela é cunhada a partir, era uma expressão que era uma das favoritas de Jesus. Jesus usa 81 vezes essa expressão para dirigir a si mesmo, mas é uma expressão que é retirada de Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Então, na mente de Pedro, muito provavelmente na mente dos discípulos, então, quando Jesus fala que o Filho do Homem irá sofrer, essa é a passagem que vem à mente deles.
Essa foi a passagem que Jesus mencionou lá no 2º capítulo de Marcos, quando nós vimos que ele curou aquele paralítico. Ele se chama de Filho do Homem. O que essa passagem diz? Eu vou ler para você rapidamente aqui, na versão revista atualizada, porque eu acho que ela é mais clara do que a NVI nesse ponto. Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14 diz assim: é um sonho de Daniel, uma visão de Daniel, uma visão messiânica. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, Deus, e o fizeram chegar até ele. Olha o que o versículo 14 vai dizer: foi-lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Por que eu estou lendo essa passagem para você? Porque essa expressão Filho do Homem, como eu falei, ela é conhecida a partir dessa profecia de Daniel, e ela é conhecida dos judeus. Os judeus esperavam um Messias popular, um Messias que retiraria o jugo romano, ou melhor, derrubaria o domínio romano, e ele reinaria no lugar desses romanos. Então, na cabeça de Pedro, como na cabeça dos judeus daquela época, a concepção de um Messias sofredor e que morreria não era uma coisa muito forte. Por que eu não falo que era muito forte? Porque eles tinham passagem, por exemplo, como Isaías 53, que é uma passagem que fala do sofrimento do Messias. Mas como eu falei para você, quando Jesus menciona o Filho do Homem, é muito provável que na mente desses homens que aqui estavam diante de Jesus, a concepção de sofrimento e morte, ela não fazia muito sentido. E aí Pedro, ao invés de perguntar, e aí é um erro muito grande, porque quando você está em dúvida, a melhor coisa que você faz é perguntar, não saia afirmando nada. Pedro, o texto vai dizer que ele chamou Jesus à parte, não sei se ele estava com vergonha de fazer isso na frente dos outros discípulos, e começou a repreendê-lo. O termo aqui é um termo bastante forte, que traz a ideia dele insistir em algo. Então ele insistiu com Jesus de que isso não aconteceria com ele. Por conta disso, ali no versículo 33, Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos, ou seja, ele repreendeu a Pedro, como a gente vai ver, mas ele olhou para todos os discípulos, como que dizendo: a compreensão de vocês é uma compreensão errada. E aí ele vira para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. Essa expressão ela é bastante interessante, e ela é a expressão mais conhecida aí desse trecho. Mas ela é interessante porque essa é exatamente a mesma expressão que acontece em Mateus capítulo 4, quando Satanás chega para Jesus, oferece e mostra a ele todos os reinos do mundo, e ele fala para Jesus: tudo isso eu vou te dar se você prostrado me adorar. Satanás oferece então um atalho para Jesus, para aquilo que é de Jesus, se ele remover do plano dele, do programa dele, a morte na cruz. Então, imediatamente, quando Pedro fala isso para Jesus, Jesus vai dizer: arreda para trás de mim, Satanás. Pedro estava sendo um porta-voz, a gente pode dizer, de Satanás. Porque aquilo que Pedro dizia não se encaixava com o plano de Deus, e era algo que Satanás queria que Jesus evitasse a qualquer custo. E ele vai fazer mais para frente tentativas de que isso aconteça, como a gente vai ver. Satanás, né? Então Jesus repreende seriamente a Pedro por conta dessa atitude dele, que é uma atitude totalmente errada. E a gente vai ver algo que é importante você entender aqui, que no capítulo 9, versículo 31, e no capítulo 10, versículos 33 e 34, Jesus vai mais uma vez fazer essa predição do seu sofrimento e da sua morte. Então, esse conceito novo para os discípulos, ou pelo menos agora descortinado para os discípulos,
mais explicado ou mais claro para os discípulos. Ele vai ser enfatizado em mais duas situações para que esses homens entendam exatamente o que vai acontecer e que precisa acontecer no plano perfeito de Deus para o Messias. Ok? E aí, ele vai dizer, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas do homem. Ele está dizendo, o seu pensamento não é igual àquilo que Deus quer. O plano de Deus é você está colocando um plano que não é o plano de Deus. E aí, versículo 34 vai dizer assim, então ele chamou a multidão e os discípulos e disse, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Há uma informação interessante aqui do teólogo Charles Ryrie. Olha o que ele vai falar, o comentário que ele vai fazer sobre esse versículo, sobre essa passagem. Ele diz assim, qualquer pessoa que quiser salvar a sua vida, renunciando ao Evangelho e assim evitando o risco do martírio, irá perdê-la eternamente porque não creu no Evangelho. Mas quem se dispuser a perder a sua vida como um mártir para o Cristo, irá salvá-la. Isto é, provará ser um seguidor de Cristo e um herdeiro da vida eterna. Jesus Cristo então lança essa informação e ele está dizendo, o caminho a seguir, a pessoa que quiser me seguir, ser meu discípulo, ela precisa ter a disposição de perder a sua vida por minha causa. Porque isso era o que ia acontecer com ele. E é maravilhoso você e eu pensarmos que isso foi o que aconteceu com os discípulos. Pedro, mesmo com esse escorregão e com outros que a gente ainda vai ver ele fazendo, no próximo capítulo ele vai fazer também. Pedro ainda assim, ele desfrutou do amor, do perdão, da longanimidade de Jesus, e foi quem ele foi, levando o Evangelho a outras nações, e quem sabe você e eu hoje tenhamos a palavra de Deus por conta daquilo que Pedro também fez. E aí Jesus vai terminar essa passagem dizendo, pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? É uma pergunta maravilhosa essa. É uma pergunta que ela fala muito ao mundo de hoje, que é um mundo que pensa cada vez mais em ganhar, obter, crescer. Quero ganhar, eu quero ser promovido, eu quero mais. Jesus está dizendo que adianta você ter todas as coisas e perder a sua alma. Que adianta você ter nessa vida que é passageira tudo e eternamente você perder aquilo que você gostaria de ter. Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem, mais uma vez ele mencionando o Filho do Homem, se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Esse capítulo termina então com essa advertência severa de Jesus, com a confissão de Pedro, depois a primeira revelação de Jesus de que ele precisa morrer e ele vai ressuscitar. Essa reprovação severa a Pedro, porque Pedro tenta dissuadir Jesus desse plano perfeito de Deus. E Jesus termina então dizendo, se você quiser salvar a sua vida, você vai perdê-la. Mas se você estiver disposto a perder a sua vida por minha causa, você vai salvá-la. E a gente vai ver que o livro agora vai começar a dar uma guinada, eles vão literalmente mudar de direção, porque daqui para frente Jesus vai para Jerusalém com seus discípulos, ele sai dessa região da Galileia e desce para Jerusalém, ou sobe, porque Jerusalém fica num ponto mais alto, embora para baixo no mapa, né? Então o livro vai dar essa guinada e é isso que a gente vai ver a partir do capítulo 9. Ok? A gente foi um pouco mais extenso aí, mas era um capítulo que precisava de um pouco mais de explicação. Eu espero que você tenha sido edificado, desafiado. E fica aí essa palavra de que nós precisamos constantemente pensar. Que a gente não está nesse mundo para ganhar. Nós estamos nesse mundo para levar as pessoas a Jesus, para testemunhar as pessoas para Jesus. Para que nós, lá no futuro, tenhamos a alegria de estar com pessoas que aqui nós podemos, para quem nós podemos testemunhar.
vivendo eternamente com Jesus, com o Filho do Homem, com o Rei da Glória, com aquele que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Ok? Que Deus te abençoe e te guarde. Até o próximo estudo aí.